Fala Anderson, boa noite. Antes foi o primeiro a chegar. Costuma ser o Caio, né? E aí, Caio? Áureo, boa noite. Fala Matheus. Fala Alice, boa noite. Fala Daniel. Daniel Carvalho, boa noite. Devocional de número 18. Já vi que a Anelisa está por aqui, já vou convidá-la. Devocional, como vai, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo tranquilo? Devocional 18, arrependimento. Ana e Lisa, fixei o comentário para que a gente fique aí por dentro. Boa noite, Juan Chaves. Boa noite, Gabi. Tudo bem com todo mundo aí, gente? Convidando mais um pouco aqui da nossa galera. Já vi que a Anelisa está na área. Boa noite, Milena Vilaça. Legal, boa noite, Renata, Davi. Tudo tranquilo, Davizão? Boa noite, Lívia. Estamos no nosso horário aí, devocional de número 18, temática arrependimento. Essa temática já passou aqui na terceira devocional com a Alice. Nós conversamos sobre essa temática. Olá, Thalita. Abraço para o nosso querido amigo também, Rafa. Muito bom. Vamos agora convidar a Anelisa. Tela aqui, já ora, e a Anelisa então já assume o comando. Convidei um outro pessoal aqui. E aí, Anelisa? Alô, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo Tudo direitinho? bem? Perfeitamente. Eu não fiz esse teste, né? Mas eu acho que a imagem, o som tá chegando bacana aí. Show. Valeu. Anelisa, deixa eu só enviar aqui o link do nosso encontro de hoje. Beleza, já fixei o comentário, devocional de número 18, vamos conversar sobre arrependimento. A convidada da noite de hoje é Ana Elisa. Eu quero orar nesse momento. Depois você faz uma rápida apresentação aí para o pessoal que te conhece. Se tiver alguém de uma outra igreja, talvez de uma outra juventude, pode colocar aqui para a gente também. É um privilégio aí saber de onde você está falando, para a gente criar esse vínculo ainda maior. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado porque temos intercedido por pessoas e o Senhor tem nos escutado. Obrigado pela recuperação, Deus, mesmo que com detalhe, vagarosa, mas o Senhor está agindo na vida do nosso Claudinho. E pedimos ao Pai que o teu poder seja sobre a vida dos médicos, sobre a medicação, e que ele possa, ó Deus, tão breve estar conosco, relatando o testemunho da sua cura sobre a vida dele. Ó Deus, muito obrigado pela nossa juventude, é um tempo que nós precisamos nos apoiar, é um tempo que precisamos praticar a nossa temática, é um tempo que precisamos orar uns pelos outros, é um tempo de despertamento espiritual, é um tempo de arrependimento. Abençoe a vida da Ana, dos seus pais, Deus abençoe a sua família, abençoe os seus projetos em missões nacionais, sua vida, e use a Ana para falar o nosso coração nessa noite, no nome de Jesus que oramos. Amém. Ana, tá Amém. contigo. Olha, já vi, ó, o Juan já colocou aqui, PGM1, hein? É isso aí, galera. Eu sou do PGM1, PGM Engai, para quem não conhece. Bem, vamos começar do começo, né, gente? Meu nome é Anelisa Lima.
Faço parte da Primeira Igreja Batista de Niterói desde os meus 14 anos, já tenho um tempinho já, gente, eu tenho tempo. E sou do PGM1, do Ingá, e atualmente eu trabalho na Junta de Missões Mundiais, ó, Junta de Missões Nacionais, gente, é porque a gente está na campanha de missões mundiais, aí a gente dá uma trocada, mas tudo bem. Promotora, né? Tá ligado em nacionais e mundiais ao mesmo tempo. Não é verdade? Então, trabalho na Junta de Missões Nacionais com o nosso barco O Missionário. Para quem não conhece, é um projeto maravilhoso para alcançar vidas dos ribeirinhos através de ações de compaixão e graça. O que seria isso, né? Nós temos um barco e lá dentro do barco temos alguns consultórios móveis. Os nossos missionários, Pastor André, irmã Germana, são dentistas, mas também missionários. Através da profissão deles, eles tratam os dentes dos ribeirinhos e ali conseguem compartilhar a palavra com aquela população. E não só eles, quem quiser, eu já fui, pastor Douglas já foi, várias pessoas da PIB de Niterói já foram para a Amazônia para evangelizar esse povo que tanto precisa, que tanto carece. Então, se você não conhece esse projeto, já segue lá nas redes sociais, Junta de Missões Nacionais, para ficar um pouquinho mais aí por dentro das nossas programações. Eu acredito que é isso, eu me apresentei. Faltou alguma coisa? Não, tranquilo. Perfeito. Então, nós já oramos, nós já entregamos a Deus esse momento de devocional. Falei com o pastor que eu estou um pouquinho nervosa, mas vida que segue. Vamos falar um pouquinho sobre arrependimento. Eu queria, no decorrer dessa devocional, que vocês estivessem engajados aqui, colocando aqui nos comentários o que vocês entendem por arrependimento. O que seria arrependimento para vocês, né? Eu vou começar aqui lendo um versículo que se encontra em Lucas 3:8, tá? Nós vamos ter alguns outros textos para ler aqui, mas esse aqui vai ser o nosso texto base, tá ok? Vou ler aqui para vocês. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3:8. Se a gente fosse na raiz da palavra, né, que é uma palavra grega, né, o pastor aí que entende, né, dessas linguagens de grego, aí aramaico, enfim, que na verdade seria metanoia, que nada mais é meia volta. Não é um giro de 360 graus, porque senão você vai voltar para o mesmo lugar que você estava. É um meio giro, meia volta, 180 graus. É como se você estivesse aqui dando as costas e ficasse aqui. Então você está dando as costas para o que você era antes. Isso que seria o arrependimento. Gabi comentou aqui, arrependimento gera mudança de comportamento, diferente do remorso. Isso aí é verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a questão de aprender a se perdoar, porque arrependimento é todo um processo, né? Existem várias questões aí. Edil, mudança de direção, exatamente. Você estava indo para o norte, está indo para o sul. Estava indo para o oeste, vai para o oeste. O arrependimento é um processo que acontece várias coisas, né? E uma delas, um dos personagens importantes que nós temos na Bíblia, eu queria que vocês descobrissem quem é esse personagem. Não vou falar aqui de primeira quem é. Vou dar aqui algumas dicas. Pastor, o senhor está proibido de esboçar qualquer tipo de dica, tá? Nem olha para a câmera, nem olha. Vamos lá. Ele era um funcionário público. Olha aí. Primeira dica, ele era um funcionário público. Galera aí
que é funcionária pública, ó, fica ligado, ele também era funcionário Fez o público. concurso quando? No primeiro século ali, né? Exatamente, ali no primeiro Passa. século. Passou direto ali, no primeiro século. Ele era parecido comigo, porque ele era baixinho. Ele era bem baixinho, eu tenho 1,50, né? Deve ser mais ou menos isso aí. Ele era bem baixinho. Ninguém falou, gente. Vocês nem desconfiam quem É seja? porque, ó, não, Mateus, ó. tem um delay. Tá chegando. Ah, é verdade, perdão. Tem muito Olha tempo que aí, eu ó. não falo. Ó, peraí, ó, tem uns comentários. Agora, Mateus, Zaqueu. Alguém mais fala alguma coisa aí diferente? Zaqueu, Carol, vamos ver. Última dica. Ele subiu na árvore, a gente. A gente. Quem que subiu na árvore, que era baixinho? Zaqueu, então. Isso aí, Gabs. Era Zaqueu. É, é bem interessante a história dele, né? Porque ele era uma pessoa que era muito gananciosa, né, gente? Ele não podia ver dinheiro. A fraqueza, o ponto fraco dele era o dinheiro, né? Então, teve um encontro verdadeiro com Jesus e ele se arrependeu. Mas em que sentido que ele se arrependeu? Ele não só disse, Jesus me perdoa. Não, ele agiu, né? E qual foi a ação dele? Virar de costas para o que ele era antes, certo? Ele gostava de roubar as pessoas, de usufruir de coisas que não lhe pertenciam. E qual é o contrário, né? A gente tem aquela questão que a gente aprende lá no ensino fundamental de sinônimos, né? Que são palavras que são parecidas umas com as outras, só mudam ali o nome. E nós temos os antônios, né? No caso, ele utilizou dessa parte do contrário, o antônio. Ele não só parou de roubar, como também distribuiu para os pobres parte de sua fortuna. Porque não faria sentido se ele fosse para a igreja se arrepender e não corrigir o que deveria ser corrigido. Muitas das vezes a gente comete alguns erros que hoje em dia, em vida, a gente não consegue corrigir. Mas se nós conseguimos corrigir, vamos corrigir que nem Zaqueu. Outro exemplo muito bacana é quando, na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas foram açoitados, torturados e presos. E, de repente, veio um terremoto e abriu todas as celas. Enfim, todo mundo ficou liberto, se quisesse. O carcereiro ficou louco. Falou, meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Não, não foi o Chapolin Colorado, no caso. Mas ele ficou assim atordoado, tanto que queria tirar a própria vida. Mas Paulo não permitiu que isso acontecesse. E com toda essa grandeza, né? Porque só pode ter sido Deus, né? Porque uma coisa assim não acontece naturalmente. Não que eu saiba, não sei vocês. Então ele reconhecendo que isso só poderia ter sido Deus que libertou seus servos, Paulo e Silas, ele falou, quero servir esse Deus. Quem é esse Deus? Então ele deixa a máxima, né, dele, o Paulo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Então aquele homem se arrependeu de seus pecados. Mas ele também não só se arrependeu, ele também libertou Paulo e Silas, levou ele para sua casa e tratou das feridas dele, né? Então, assim, o problema dele era a violência. Qual é o contrário da violência? O cuidado, o tratar. Então, a gente precisa ser o oposto que era antes. Eu falo que a gente precisa porque eu me incluo nisso, tá? Para deixar isso bem, bem claro. Que isso tudo que eu falo, eu pego primeiramente para mim, antes de estar falando aqui para vocês. Isso tudo cabe para mim
é uma coisa que eu preciso ver isso diariamente. Por isso que eu me incluo nessa parte. O pastor, se eu gostaria de falar alguma coisa antes que eu prossiga? Não, não, tranquilo. Tranquilo? E como eu falei anteriormente, arrependimento é um processo. E eu gostaria de dividir aqui com vocês na parte do perdão. Existem, nesse processo, dois tipos de perdões. Podem existir mais, mas assim, segundo a minha pesquisa, foram dois. O primeiro é aprender a se perdoar. A se perdoar pelos erros que você cometeu, que nós cometemos. Eu falo isso porque essa semana eu tive uma experiência com uma familiar e ela se culpa até hoje pela morte do filho. E Deus não quer isso para nossa vida. Isso já passou. A gente tenta conversar, assim a gente não imagina como que é a dor de uma mãe perder um filho. Sinceramente, eu não desejo isso para ninguém. Mas é difícil, é muito difícil. Mas com Jesus, com Deus, a gente crê que com Deus nós podemos cruzar as montanhas, nós podemos. Não vamos viver aqui sem dor. Não, ele não prometeu isso. Mas ele prometeu que nós venceríamos com ele se nós estivéssemos com eles. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso é muito importante. Então, eu gostaria que os amados abrissem em João 8. É um pouquinho grande, tá? Mas eu vou ser o mais breve possível. João 8, de 3 a 11, que conta a história da mulher adúltera, né? E vamos ver um pouquinho desse processo de perdão que aconteceu há tantos anos atrás, mas a Bíblia é um livro mais atemporal que existe, né? Então, assim como essa parte aqui pode servir para todos nós. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá, galera? Alguma dúvida, alguma sugestão de texto, por favor, escrevam aqui para dar um complemento. Isso é muito legal. Vamos lá. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão, com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus se endireitou e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Forte, hein, igreja? Depois abaixou-se novamente e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um a um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Eu acredito que essa é a máxima aqui desse texto. Pois eu também não condeno você. Jesus está falando isso para você agora, meu irmão. Ele não te condena. Se você se arrepender de todos os seus pecados, verdadeiramente, e quiser ter uma nova vida, Ele te perdoa diariamente. Quem são aqueles que estavam te acusando? Onde eles estão? Não vai sobrar um, meu irmão.
porque Deus está ali do seu lado para te ajudar e também para não te condenar. E para dar o complemento a isso, que não há mais condenação, eu convido a vocês a irem a Hebreus 8:12, que eu acho que é uma máxima muito interessante. E diz assim as Escrituras: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais, olha que importante, nunca mais me lembrarei das suas maldades. É uma máxima isso aqui. Nunca mais lembrarei das suas maldades, meus irmãos. Nunca mais. Então, não fique se condenando. Aprenda a se perdoar. Mas não é aquele, me perdoei, tô relax. Não. Você, nós, né, que eu me incluo nisso, vamos nos perdoar, mas fazendo o correto. Se o seu ponto fraco é violência, dê amor. Se o seu ponto fraco é o dinheiro, doe. Se o seu ponto fraco, não sei, é comer, fique em jejum. Se seu ponto fraco é, não sei, sabe? Invista na sua vida nesse sentido. E para finalizar, né, nesse segundo ponto aí do perdão, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que eu gosto muito de historinhas de ilustração. Que está baseado, se já quiserem ir abrindo, seria Mateus 18, de 21 a 22, que é aprender a pedir perdão. Que é muito difícil, né? Muitas das vezes a gente, não, eu tô certíssimo. Mas mesmo assim a gente tem que aprender a pedir perdão e a perdoar. O pastor gostaria de falar alguma coisa? Eu tô aqui, se o senhor quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, tranquilo. Pode interromper. Beleza. É uma ilustração do seguinte, segunda Guerra do Iraque. Estados Unidos, em um certo momento, conseguiu invadir o território do Iraque. E quem aí do Exército, Marinha Aeronáutica, que inclusive comenta aqui se você é de alguma dessas forças, vocês sabem que o pesamento é pesado, né? Muito pesado para os soldados, principalmente, né? E vocês têm que aguentar isso calados. Vocês não podem ficar reclamando. Então, nesse batalhão, eu não sei os termos técnicos, tá, gente? Me perdoem, eu vou usar aqui os termos que me vêm à mente, tá? Mas me perdoem aí a minha ignorância. Mas nesse batalhão ali, tinha um senhor que era o oficial. Pensa num cara brabo. Pensa num cara ruim, rude. Era esse cara. Ele era oficial desse batalhão. Mas, por outro lado, nesse mesmo batalhão, tinha um soldado. Pensa num cara gente finíssima, gente boa, pastor. Pensa numa pessoa gente boa. Crente. E por causa da sua educação, por falar de Deus para as pessoas, o oficial não gostou muito disso e achou, frangote, né? Não vai querer entrar lá porque é crente, ele não está preparado para entrar na batalha. E ele não foi com a cara do soldado e foi lá e deu-lhe um tapa no meio da cara. De graça. Bateu no rapaz, simplesmente. E o rapaz, sorrindo pro oficial comandante, sorrindo não num tom de deboche, mas sorrindo pela inocência, pelo que ele realmente estava sentindo, porque ele não conseguiu sentir ódio ou raiva. E nem revidou, até porque ele era cristão e ele era um mero soldado, né? Quem é dessa área aí sabe que não pode revidar um soldado, não pode revidar um oficial comandante, ainda mais dos Estados Unidos, né, gente? Então ele virou para o comandante e disse o seguinte: o senhor ainda vai se arrepender um dia pelo que o senhor acabou de fazer. É o oficial comandante: que é isso? Cala a boca! Como que você ousa falar assim comigo? E de repente começa um ataque no meio do batalhão onde eles estavam. Aí imagina, né? Guerra, tiro para tudo é quanto é lado, o pessoal se escondendo, aquela loucura. Aquela loucura que a gente vê nos filmes americanos.
E esse oficial comandante foi atingido por vários tiros, não foi um só, não. Vários tiros, que quase que arranca a perna dele, quase que arranca. Quase E que ele lá com muita dor, gemendo de dor, não conseguia se movimentar, se rastejando, se vê levado por um soldado. Ele viu que era um soldado americano por causa do uniforme, né? E se viu sendo levado para a tenda lá de primeiros socorros para as enfermeiras. E ele todo trêmulo, não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Quando ele olha, quem é que tinha carregado ele? Aquele soldado que ele tinha dado um tapa no cara. Aquele soldado. Então primeiramente ele fica pasmo, né? E pergunta pro rapaz, mas eu acabei de te dar uma bufetada na cara, por que? Não tô entendendo, por que você fez isso? Mas enfim, ele nem deixou o rapaz responder, mas enfim, eu não tô aqui pra falar isso. Antes que eu desmaie aqui, antes que eu desfaleça, antes que aconteça alguma coisa comigo, eu preciso falar com você, soldado. Eu preciso me desculpar. Preciso me desculpar com o senhor, o que eu acabei de fazer. Lhe dei um tapa na cara de graça, sem necessidade alguma. Eu me arrependo do que eu fiz. Me perdoe, que eu não era para ter feito isso. E o rapaz, com o mesmo sorriso no rosto, não de deboche, mas um sorriso de amor, de compaixão, virou e falou para ele: eu sabia que um dia o senhor ia se arrepender do que fez. E naquele momento eles se abraçaram, e depois o soldado continuou ali na sua batalha. E o comandante teve que voltar para os Estados Unidos para recuperar, né, as suas pernas, que estavam muito ruins. Depois de um longo tempo de recuperação, ele voltou para a igreja. Ele foi para a igreja para conhecer esse Deus, o qual esse soldado servia, que é o nosso Deus dos exércitos. E em Mateus 18, vou até abrir aqui, que eu pedi para vocês abrirem, mas eu mesmo não abri ainda. Mateus 18. Só um momentinho, igreja. Mateus 18, 21 e 22. O que diz lá? Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quantas pessoas na nossa vida nos dão bofetadas na cara? Não literalmente, né? Talvez sim, mas eu espero que não. Mas quantas pessoas não fazem isso com a gente? Pisam com a gente? E quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. E assim por diante. Porque nós somos seres humanos, nós somos humanos. E nós erramos, nós falhamos. E quantas pessoas você também já magoou? Isso também é importante ressaltar aqui, a parte do oficial comandante, que era uma pessoa extremamente rude. Quantas pessoas você também tem ferido, talvez? Como eu falei anteriormente, isso serve para mim, uma reflexão para mim. Quantas pessoas eu talvez tenha esbofetado e não percebi ou deixei para lá? É nesse momento que a gente vê o arrependimento, que a gente dá uma volta de 180 graus, não os 360, porque senão a gente volta para o mesmo lugar. A gente dá uma volta de 180 graus e trabalha ali nas nossas fraquezas. Nós precisamos trabalhar, meus queridos, porque senão não há arrependimento. Bem, meus queridos, era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Não sei se o pastor teria alguma coisa para complementar. E agradeço demais, já que agradecendo essa oportunidade. Foi bênção pura e foi muito bom para mim essa devocional, serviu muito para mim. Muito obrigada.
Valeu, Ana. A gente agradece. Abençoou demais o nosso coração. Já estou convidando uma pessoa aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. Olha aí, 1, 2, 3 e já. Carol Mota. Oi, gente. Boa noite. E aí, Carol, tudo bem? Carol. Tudo bem? Legal. Muito bom tê-las aqui. E é importante demais essa temática. Eu acho que com esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente viver ao máximo aí a nossa espiritualidade centrada em Deus, na palavra dele, na oração, porque é um tempo que a gente pode a qualquer momento, né, se deparar com juízo. A gente tem que estar. Essa ficha eu acho que está começando a cair. As pessoas achavam que a vida era algo assim bem parcelado em 10 vezes, você conseguia fazer um planejamento máximo, e eu não estou excluindo a possibilidade de planejar, mas é isso, somos pó da terra, daqui a pouco alguém sopra, no caso o próprio Senhor, recolhe a nossa vida, mas também no relacionamento pessoal, interpessoal, né, a gente ter esse olhar, viver, né, evitar algumas coisas pensando nisso. Poxa, daqui a pouco eu posso não estar aqui, ou posso, enfim, evitar o magoar, refletir sobre isso, refletir sobre o nosso comportamento. É um tempo que Deus tem nos chamado para que possamos olhar para dentro de nós, né? Guardarmos a religiosidade e pensarmos a verdadeira espiritualidade. Davi colocou a mãozinha aí, Atos 3,19, obrigado, Alan, complementando também a devocional. Perdão é libertário, valeu, Fabrício. A Alice, a beleza da palavra é essa, mesmo assunto, novas palavras. Amém. Verdade, Alice. Então, Carol, ore pela gente, ore por essa palavra, que a gente consiga hoje, né? Hoje, não precisa deixar para amanhã. Hoje, a gente parar assim, Senhor, quem que eu magoei essa semana? Quem que o Senhor... tem que ter coragem. Para ser crente tem que ter coragem. Porque a gente precisa perguntar, analisar, olhar, esperar. E quando Deus disser, aí não tem para onde fugir. Pediu para mostrar, agora vai atrás. Porque é o mesmo Deus que mostra e dá força. Caso você magoou alguém, ou caso você precise deliberar perdão, às vezes numa situação muito complexa, mas o convite para a fé cristã é justamente esse, porque já que Deus nos perdoou em Jesus Cristo devemos perdoar uns aos outros. Pode orar, Carol? Oramos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por esse tempo que a gente está aqui no devocional. Obrigada por cada tema. Obrigada, Deus, pela vida da Anelisa. Senhor, obrigada pelo esse tema de hoje, que fala sobre arrependimento. Pai, nos ajuda a ter um coração assim, nos ajuda a ter uma vida assim, realmente prostrado diante de Ti, arrependido, Senhor. Pai, que haja mudança de rumo, de direção. Deus, nos ajuda a perdoar também, a nos perdoar, a perdoar outras pessoas. Pai, porque isso te agrada. Senhor, nos ajuda a ter relacionamentos fortes, saudáveis uns com os outros. Pai, até porque esse ano o tema tem a ver com isso, com unidade, Pai. Suportáveis uns aos outros. Que o Senhor nos use para dar suporte, Pai, uns para os outros. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, que são muitas demandas, mas, Pai, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. E a Tua palavra diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Então a gente crê que o Senhor vai terminar essa boa obra que o Senhor começou em nós, na igreja. Pai, nos usa, Senhor. A gente quer ser usado. Pai, a gente quer ter uma vida totalmente voltada para o Senhor. Pai, que as pessoas vejam em nós, assim como o comandante viu no soldado. Pai, o Senhor, a transformação, a atitude, sabe, voltada para a Tua palavra, de quem o Senhor é, Pai. O Senhor é amor, o Senhor é perdão, o Senhor também é justiça. Ó Deus, nos ajuda, Pai, que nosso coração esteja contrito diante de tudo que tem acontecido. Pai, que as relações se fortaleçam cada dia mais e o que está, sabe, quebrado, o que precisa ser restaurado, que o Senhor restaure, que a gente também tenha um passo, sabe, de fé com relação a isso, que a gente também possa se aproximar das pessoas, que a gente também possa, enfim, nos colocarmos à disposição, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. 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 Gente, muito boa noite para todos vocês. No próximo sábado, na verdade, nos 2 próximos sábados, nós teremos aí o nosso encontro
Próximo sábado, um encontro com a Raniele, ela vai falar sobre os refugiados, falar também sobre o seu novo projeto. Nós vamos estar aqui conversando. No outro sábado, que é sábado 17, teremos a celebração da juventude, um encontro muito especial aí para a gente também celebrar a multiplicação dos pequenos grupos multiplicadores. Valeu, Anelisa, muito obrigado. Valeu, Carol, muito obrigado. Boa noite para todo mundo que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.